O meu pai, ele era assim, ele era um cara... Não era uma pessoa ruim, mas também era um caminhoneiro cheio de filho, É, que viajava pelo pra mundo caramba. e que não dava atenção, né? Eu deixava eu passar fome, eu passava muita fome, muita mesmo. O casamento do meu pai, a, a mulher do meu pai, ela jogava panela quando eu ia na calçada. Eu não podia pisar na calçada do meu pai. Eu tinha que ficar escondida, porque o meu pai mora na frente do hospital que ele deu a minha Ah, irmã. tá. E aí, ele morava aqui na frente. Aí tem uma praça e o hospital. Eu ficava escondida atrás da praça, porque eu ficava vendo que o caminhão do meu pai tava lá na porta. Enquanto o caminhão estivesse lá, ele tava lá. E tipo, eu chegava lá às 5 horas da manhã com meu irmão, né? E a gente saía de lá 4 horas da tarde. Sem tomar café, sem almoçar, sem nada. Nossa. Esperando ele sair na calçada pra eu acenar pra ele vir até meu encontro e me dar algum dinheiro pra eu comprar comida. Entendi. E tinha dias que eu chorava. Quando eu encontrava com ele, eu falava, pai, eu tô com muita fome. É 4 horas da tarde, eu sem comer nada. Aí ele falava, vai lá pro centro da cidade que eu vou tirar o dinheiro no banco. Aí a gente corria de bicicleta pro centro da cidade, que era muito longe. Quando chegava lá, ele não ia. Aí eu Nossa. voltava pra casa com fome. E Caramba. por várias vezes ele fazia É isso, foda. várias. Me prometia as coisas e não me dava, fazia. não fazia. Eu falei tudo isso pra ele que eu tô falando pra você. Aham. Antes dele falecer, eu falei tudo isso pra ele. E ele? E ele tremia, assim, porque ele ficou com mal de Parkinson. Ah. E ele tremia e eu falava pra ele, eu falava, eu não guardo nenhuma mágoa do Senhor, pelo contrário, eu amo muito o Senhor. Eu quero muito que o Senhor fique bem. Mas olha o que eu passei. É foda. Né? Se fosse por opção de vida, hoje eu nem viva estaria, né? Por criação, porque a minha mãe, ela nunca foi, ela foi uma mulher de se virar, independente dos defeitos dela, ela trabalhava num colégio, pra você ter uma ideia, a prefeitura pagava o salário dela para ela ficar em casa de tão bêbada que ela ficava. Caramba. Quando ela começou a trabalhar na prefeitura, porque não tinha lugar para ela trabalhar, ela é alcoólatra. Onde que ela ia trabalhar? Não tinha, né? Depois de velhinha já. Não tinha mais onde ela trabalhar. Então, e aí minhas orações eram para minha mãe parar de beber e meu pai ficar com a minha mãe. Aí eu vim para cá com 18 anos. Falei, bom, eu vou para São Paulo porque eu quero trabalhar e eu quero tirar minha mãe dessa vida. Do nada você teve essa ideia. Do nada, eu falei, não, meus... Porque todo mundo falava que São Paulo era o paraíso. Você ia conseguir... Né? Aqui a gente... E eu vou te falar uma coisa. Passei muita coisa e passo ainda. Mas foi a melhor opção da minha vida. As coisas acontecem, realmente. Aqui que as coisas... Aqui que eu conheci o esporte, aqui que eu estudei. Então aqui as portas, por mais dificuldade que eu passei e que eu passo, é o lugar onde tudo aconteceu. Porque eu vejo hoje alguns dos meus irmãos, como somos em 6, um deles vieram para São Paulo. Né? E eu tenho um problema muito sério, porque meus irmãos eles são dependentes químicos. Né? Então eu tenho esse meu irmão que ele veio aqui para São Paulo. E ele é dependente químico, só que ele é muito consciente. É bem diferente do meu outro irmão que mora lá no Nordeste. Porque o grau de consciência dele foi amadurecido. Então ele fala, eu sou adicto e eu preciso de ajuda e eu preciso todo dia lutar comigo mesmo. Né? Então a gente conversa muito. Quando ele tá muito mal, ele me liga. Ou quando não, eu venho socorrer ele. Diversas vezes eu já saí de Santos para vir para cá, no meio da madrugada, para poder ir para casa dele para procurar. E ele dias fora de casa. É assim, eu não julgo ninguém que tenha nenhum tipo de vício, porque querendo ou não querendo, são opções de escolha da vida? São. Sim, mas quando chega um nível mas que não quando chega é um difícil nível sair, que você não tem controle, você não... Tem. Então eu não tenho como julgar minha mãe por ser alcoólatra, eu não tenho como julgar os meus irmãos por ser dependente. Por quê? Sim. Porque é uma doença. E o certo é tentar ajudar ao máximo. O certo é apoiar, tentar... né, o que você não pode fazer é ficar a favor do que é errado. Bater nas costas e falar, não, tudo bem. Tá tudo bem, amanhã você vai de novo. Não. Ou então, toma aqui e vai lá. Né? Mas você orientar e falar, eu tô aqui, pro que der e vier, eu tô contigo, e se precisar de mim, pode contar comigo. Eu acho que a nossa vida, ela é voltada a isso. Né? Quando eu fui buscar minha mãe, vim pra cá com 18 anos, depois de 5 anos, eu falei, não, agora eu vou buscar minha mãe. Porque... Quando eu fui buscar minha mãe, eu pisei na cidade e quando eu entrei na minha casa, a casa da minha mãe ainda não tem nada. Se você for lá, você vai falar, nossa, é a mesma casa que eu vivi a minha infância inteira. E quando eu pisei na cidade,
um vizinho de bicicleta chegou, um rapazinho de bicicleta chegou para chamar meu sobrinho, que é o que eu criei, né? Pra falar, Milo, o nome dele é Milo, vai lá na praça que sua avó tá lá caída. No dia que eu cheguei para buscar ela. Caramba. Aí eu fui lá, peguei minha mãe, trouxe, comprei a passagem de ônibus. A minha mãe veio bêbada no ônibus. Mas ela me xingava tanto, porque nordestino é assim. Ah, é? Meu Deus do céu, nordestino. Não queria vir. Não, ela não queria. Eu falei, não, a senhora vai comigo, vamos embora. Arrumei as coisas dela, arrumei as coisas do meu sobrinho e trouxe ela. E trouxe meu sobrinho para morar comigo, né? Quando eu cheguei aqui com ela, nossa, eu trabalhava numa padaria. Eu era atendente de uma padaria. E eu saí da minha hora do almoço para ir para casa, porque eu não podia deixar nada com álcool dentro da minha casa. Nada. Vinagre de maçã, perfume, moeda, tudo que eu deixava, minha mãe bebia. Tudo. Então eu tinha que não deixar uma moeda e ainda assim ela conseguia ir na rua e alguém dava cachaça para ela. E aí eu chorava, nossa, como eu chorava. E quando eu engravidei, meu filho fala... Mãe, eu só chorou porque a senhora chorou a gravidez inteira. É. Porque eu chorava a minha gravidez inteira por causa disso. Na rua atrás da minha mãe. Né? Mas eu falava, um dia ela vai melhorar. Um dia eu tenho certeza que ela vai melhorar. Sim. E aí quando meu filho nasceu, né, minha mãe continuou bebendo, tal, escondido. E aí eu ficava muito nervosa, eu achava a bebida, eu jogava fora. E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero que a senhora morra, quero que a senhora fique bem. E aí eu conversava e ela xingava, porque o Nordeste ele é assim, né? E aí ela xingava, e aí ela falava, e eu ali lutando e tal. Aí depois de uns meses que meu filho nasceu, ela falou assim, ó, a partir de hoje eu vou pra igreja e eu quero parar de beber. Ó. E eu ficava matutando, gente, eu queria tanto ter um dinheiro pra internar minha mãe, porque eu precisava tirar ela do álcool. É. E não tinha como, né? Eu trabalhava numa padaria, E é atendente, caro. Não tinha condições. Essas internações de reabilitação. E a pessoa tem que querer também. Acima de tudo. Senão ela querer. vai presa lá e é mais difícil, muito difícil. E aí quando sai Ferrou. Pior, né? Ainda mais uma senhora com 60 anos, 60 e poucos anos, né? E ela começou a ir pra igreja. E ela começou a diminuir a bebida, diminuir. Hoje a minha mãe ainda bebe pouco. Mais consciente. Mas muito mais consciente. Nossa, que bom. Então, pra mim, essa foi a maior vitória da minha vida, foi ver que minha mãe hoje ela vai pra igreja, hoje ela veste uns vestidos bonitos, assim, ela vai muito no bazar e compra as roupinhas dela, porque pra ela tem que ir na igreja todo dia com roupa diferente, né? E ela gosta de pintar a unha, e ela passa batom, ela vai fazer 70 anos. Que bonitinho. Mas se você vê, você fala assim, nem parece que ela foi essa alcoólatra aqui, né? E que ela tem essa doença. E ela hoje mora com você aqui? Então, agora ela voltou pro Nordeste. Voltou? Então, como eu vou competir, o meu filho foi com ela. Que legal. Quantos anos ele tem hoje? 10 anos. 10? Aí ela veio... Mas você também deve ficar com um aperto no coração. Eu tava falando com ele agora há pouco. Meu filho é minha bênção. Meu filho, assim, é o divisor de águas. A oportunidade que Deus me deu de mostrar pra ele que a vida, ela pode ser diferente. Sim. Né? E que não é porque eu passei que ele tem que passar. É lógico. E que mágoa, amargura, nada disso na vida faz sentido quando você tem Deus no coração, quando você acredita muito que as coisas podem melhorar. E eu sempre falei, um dia as portas vão se abrir. Um dia Deus vai me dar oportunidade. Só que tudo isso eu preciso ter muito amor, muito carinho, muito respeito pelas pessoas, porque eu acho que a base essencial de tudo na nossa vida é você respeitar o próximo, né? Você respeitar a opinião dele, você respeitar a condição dele, né? Seja ela boa ou ruim. Se você puder ajudar, você ajudar do jeito que você puder. Né? Então, eu acho que a base principal da vida é o respeito. Sim. Né? Então, eu procuro passar isso pro meu filho. Né? Ensinar para ele que o respeito, a humildade, né? O carinho e o amor. Então, eu ensinei meu filho a orar todos os dias comigo. Às vezes eu chego em casa tão cansada e eu falo... E eu lembro que eu tenho que orar com ele, mas aí eu... Não, eu vou deitar, porque... Aí ele vem, mãe, acorda, vamos orar? Aí ele ajoelha e a gente ora junto. Porque eu acho que é isso que ele vai aprender para lá na frente, quando ele tiver da minha idade, ele lembrar a mãe que eu fui para ele. Legal. Né? E isso ele passar pros filhos dele, pros meus netos, e assim vai. Porque sem amor na vida, nós não somos nada.